Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui ao nosso desafio. Ontem eu deixei para vocês as atividades, né? São aquelas questões, uma bateria de questões para vocês resolverem referente à organização da administração pública, que foi em relação à aula que vocês tiveram, então, no desafio 4, do quarto dia. Muito bem, ontem eu deixei de publicar para vocês a resolução de questões, porque eu queria que primeiro vocês fizessem as questões, né? Eu publiquei as questões e convidei vocês a resolverem elas. Muitos alunos ainda não resolveram, que eu sei que estão aí engajados com o desafio. Quero ver vocês resolvendo essas questões. Esses slides aqui, eles estão postados lá dentro do meu canal do Telegram também. Você pode acessar por lá para ter acesso a ele. E olha só, gente, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link da resolução de questões pela plataforma do Google, onde vocês vão ver que há uma distribuição de pontos e conforme o número de acerto de vocês, vocês podem atingir até 30 pontos. Bora testar o conhecimento de vocês? Porque através das questões vocês conseguem testar aquilo que vocês estão compreendendo, aquilo que vocês não compreenderam ainda e precisam voltar para estudar um pouquinho mais. Olha só, antes de olhar esse vídeo, então eu quero propor para você primeiro resolver as questões no link que está aqui embaixo. Depois que você resolver as questões, você vem aqui e assiste esse vídeo de resolução de questões comentadas, onde eu vou estar resolvendo as questões junto com vocês, tá? Mas eu quero que você tente sozinho primeiro. Não importa se você errou muitas questões, não tem problema. Lembre-se que você está num processo de desenvolvimento do conhecimento. Esse é o momento de errar. Não fique triste se você errou algumas questões, não tem problema. É agora que você tem que errar e não na sua prova. É isso que você tem que lembrar. Vamos iniciar a nossa correção aqui de questões. Vamos dar início? Eu vou me colocar já aqui pro ladinho, ó, para não atrapalhar a vida de vocês. Pronto, já estou aqui no cantinho. Coloco aqui, né, o link, mas esse link tá aqui embaixo também na descrição do vídeo para que vocês possam, então, resolver essas questões antes de assistir aqui essa resolução, certo? Vamos lá. Quem já resolveu, então, as questões, já viu lá como é que foi, né, dentro aí dessa bateria de questões envolvendo a organização da administração pública, agora volta para cá, então, para a gente poder resolver em conjunto. E aí a gente vai começar a resolver essas questões. Vou pegar minha canetinha aqui para a gente fazer marcação, porque como eu disse para vocês nas outras aulas do desafio, é muito importante a gente marcar aquelas palavras-chave, né, para a gente poder encontrar a resposta e marcar o xizinho no lugar certo. A gente sempre tem que ter cuidado para ir marcando as palavras ou expressões-chave que aparecem no enunciado que vão ajudar a gente a resolver a questão. Questão número 1, ela diz o seguinte, então, ela fala assim: a administração pública pode optar em realizar suas atividades de forma concentrada ou desconcentrada, ou ainda centralizada ou descentralizada. É chamado de, aí ele vai pedir para te preencher essa lacuna, o núcleo de cada administração pública, federal, estadual, distrital ou municipal, que corresponde à própria pessoa jurídica política, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e seus órgãos despersonalizados. A gente vai ter que descobrir depois o que vai preencher essa lacuna ali. Aí na sequência, aí de novo a gente tem que preencher a lacuna. É o conjunto de entidades personalizadas vinculadas normalmente a um órgão da administração direta, ministério ou secretaria, previsto no artigo 4º, inciso 2º do Decreto-Lei nº 200 de 1967. Qual a alternativa completa, correta e, respectivamente, as lacunas? Olha só, administração direta e administração indireta, é a letra A. Letra B, administração pessoal e administração impessoal, administração federal e administração local, e D, administração pública e administração privada. E aí eu pergunto para vocês, algum momento na aula do desafio do quarto dia, a gente falou sobre administração impessoal, administração local, administração pessoal, administração privada? A gente falou sobre isso? Isso já é um indicativo para a gente conseguir localizar a resposta correta. Vamos de novo dar atenção aqui ao que trata ali cada uma das afirmações. Então, a primeira é chamado de, olha só, vamos colocar aqui a administração direta para preencher essa lacuna e ver se fica certo. É chamado de administração direta
o núcleo de cada administração pública, federal, estadual, distrital ou municipal, que corresponde à própria pessoa jurídica política, União, Estado, Distrito Federal e município e seus órgãos despersonalizados. Quando eu desenhei lá para vocês na aula, no quarto dia do desafio, a gente colocou lá um núcleo, não era mesmo? Era a administração direta no centro daquele núcleo. E aí, aquele centro, naquele núcleo ali centralizado, nós tínhamos quem? A União, Estados, Distrito Federal e os municípios, que eu expliquei para vocês que são as pessoas políticas, entidades políticas. Então, tá certo ou tá errado falar que é administração direta? Tá certo, né? Tá certo, a administração direta é o núcleo de cada administração pública no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito distrital ou municipal. Dentro do município, aqui onde eu estou, Santa Cruz do Sul, né? Ela é uma administração direta, os órgãos vinculados a ela pertencem à administração direta. Agora, se eu tenho um outro ente que foi criado por lei ou autorizada a sua criação por lei, aí a gente já está falando na administração indireta, não é mesmo? Que é quando a gente desenhou lá que a administração direta ela abre os seus braços, né? E aí ela transfere as suas atribuições para alguém ou um ente administrativo da administração direta ou então os particulares, né? Através da delegação. Aí olha só a segunda afirmativa aqui. Ela diz o seguinte, então, ela vai falar assim, aqui ó, já a administração indireta é o conjunto de entidades personalizadas, ou seja, tem personalidade jurídica vinculadas normalmente a um órgão da administração direta. Lembra que eu falei para vocês, olha, da descentralização vem a administração indireta, né? Ela não está subordinada à administração direta, mas à vinculação. A gente escreveu isso, né, no nosso mapa mental. Então, não há subordinação, mas há vinculação. A quem? A órgãos do Ministério ou Secretaria. Essa vinculação é diretamente que vai existir, então, a administração direta. Portanto, a letra A é a nossa resposta correta. Primeiro diz respeito à administração direta, que envolve os entes políticos, e depois a administração indireta, que são entes administrativos criados, né, para serem titulares, onde se transfere a titularidade e executoriedade de uma atribuição que seria inerente à entidade política, mas ela é transferida, então, por outorga para a administração indireta, certo? Letra A, então, resposta correta. Espero que você tenha acertado essa questão. Número 2. É correto afirmar que a desconcentração, vamos lá, vamos dar atenção, olha só, a desconcentração. Eu disse para vocês que quando a gente vê esse ozinho aqui, a gente está falando de quê? A gente está falando de órgão. Então, é correto afirmar que a desconcentração administrativa ocorre quando um ente político, aí vamos às alternativas. Letra A, cria, mediante lei, órgãos internos em sua própria estrutura para organizar a gestão administrativa. Poxa, a letra A está totalmente correta já, mas a gente vai avaliar a B, a C e a D para ver o que está errado também. Então, o órgão, ele é criado mediante lei. A gente anotou, né, que tanto a sua criação quanto a extinção, ela acontece por lei, certo? Quando a gente está falando de órgão. E eu disse para vocês, ela pertence à estrutura e ela está subordinada hierarquicamente a um ente federado. Tanto que no desenho do mapa mental a gente colocou o órgão ali no meio da estrutura da administração direta, mas também podemos ver órgãos na administração indireta também. Aí a letra B diz assim, cria por lei específica uma nova pessoa jurídica. Não é uma nova pessoa jurídica porque não tem personalidade jurídica. Órgão não possui personalidade jurídica, então a B não pode ser. Letra C, autoriza a criação. Não, não autoriza a criação. É a lei que vai criar. É diferente de um ente administrativo com personalidade de direito privado, tá? Ele sim vai ser autorizada a sua criação, aí ainda haverá a necessidade do registro dos atos constitutivos para então criar definitivamente aquela pessoa jurídica de direito privado que nós vamos encontrar na administração indireta. Mas o órgão não, ele é criado ou extinto por lei, tá? Então não é a lei que autoriza, a lei diretamente cria já o órgão. E D, contrata. Não, não é por contratação, né? Contrato a gente vai ver lá nos particulares, e aí pega o mapinha mental aí, vai acompanhando a resolução de questões com o seu mapinha mental para lembrar do que nós estamos falando. Então, o contrato a gente vai ver lá
com as personalidades jurídicas, né, concessionária, permissionária, lá a gente vai ver contrato administrativo, não com relação ao órgão, tá? Então, a letra A é a nossa resposta correta aqui na questão número 2. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, né? Qualquer coisa, vocês podem me enviar pergunta lá nas minhas redes sociais, vocês podem sempre enviar os questionamentos de vocês para que eu possa ir ajudando vocês na construção desse conhecimento. Vamos seguir adiante? Agora, a número 3. A número 3, ela é fácil. Ela diz assim, o município é. O que o município é, gente? Uma autarquia? Não, porque a gente viu lá, administração direta, União, Estados, membros, Distrito Federal, municípios. Aí lá na administração indireta a gente viu a autarquia, a fundação, a empresa pública, a sociedade de economia mista, não é mesmo? Então eu não posso dizer que o município é uma autarquia. Uma pessoa jurídica de direito privado, não é mesmo? O município, assim como o Distrito Federal, assim como o Estado membro, assim como a União, eles são pessoas jurídicas de direito público, não de direito privado. É um ente federativo. Lembra que nós estudamos, antes de fazer o mapa mental, nós estudamos, né, a composição desse Estado, a função dele. E aí, quando eu falei para vocês dessa composição, a gente disse, olha, o Estado, ele é um ente federado, e aí a gente vai encontrar nesse Estado, né, com letra maiúscula, no sentido amplo, a gente vai encontrar o Distrito Federal, os Estados-membros, o município, cada um deles é um ente federado. Então, o município, gente, ele é um ente federado. D, nenhuma das respostas acima. Não, nós temos uma resposta sim, que é o ente federado. O município, ele é um ente federado, tá? Essa aqui eu coloquei lá no nosso jogo lá de perguntas, né, com pontuação, eu botei um pontinho só, porque essa aqui era fácil da gente resolver, certo? Vamos avançar mais? A número 4. Vejam só o que diz a questão número 4. A autorização de criação de empresas públicas e sociedade de economia mista somente pode se dar por... Vejam só, nós falamos, né, na administração indireta, e na administração indireta, até vou colocar aqui embaixo para a gente relembrar isso, na administração indireta, e até para complementar um pouco mais o estudo aqui, algumas questões a gente vai fazer uma complementação do estudo de vocês. Na administração indireta, a gente vai encontrar, então, as autarquias, as fundações públicas, e aí a gente vai ver a de direito público, e a gente vai ver a de direito privado, tá? E a de direito privado. E nós vamos ver a sociedade de economia mista e ainda as empresas públicas. Pessoal, a autarquia e a fundação pública de direito público, por ser uma fundação autárquica, tá? Elas são criadas por lei, ok? Essas duas aqui, ó, elas são criadas por lei, ok? Agora, quando eu falo até vou trocar a corzinha aqui da canetinha para ficar mais fácil de visualizar. Quando eu falo da fundação pública, direito privado, da sociedade de economia mista, da empresa pública, aí nós estamos dizendo que ela é autorizada por lei, ok? Autorizada por lei, gente, lei específica, ok? Então, ela vai ser autorizada por lei e aí haverá necessidade ainda do registro dos atos constitutivos para que realmente nasça essa pessoa jurídica de direito privado. Porque a autarquia e a fundação pública são pessoas jurídicas de direito público, já que a sociedade de economia mista, a empresa pública, a fundação pública de direito privado são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Bom, só nesse esqueminha aqui, né, de lembrar, assim, como é que funciona a criação de cada uma delas, a gente já vai conseguir resolver várias questões aqui para frente. A primeira aqui, a autorização, olha só, a autorização de criação de empresas públicas e sociedade de economia mista somente pode se dar por lei. Não pode ser por decreto do chefe do Poder Executivo. Decreto, no avançar do estudo do direito administrativo, vocês vão compreender que decreto é um ato normativo, não é uma lei, tá? Em sentido estrito. Letra C, resolução da autoridade competente, não, resolução também é ato administrativo. Instrução administrativa, né? Letra D também é um ato normativo, tá? Então, nós não vamos marcar as outras alternativas, porque a sociedade de economia mista e a empresa pública, elas vão ser autorizadas por
lei, ok? Letra A, então, é a resposta correta aqui da nossa questão. Vamos avançar mais no conteúdo? Vamos ler agora a questão número 5. Olha só o que ela diz. São órgãos da administração pública direto salvo. A gente tem que cuidar com o salvo. Ou seja, ele está pedindo para a gente analisar quais são os órgãos e marcar aquele que não é órgão. Então, o salvo aqui está pedindo para marcar aquilo que não é órgão. Esse tipo de questão ele pode, às vezes, até dar um nó na cabeça da gente. Então, olha só, são órgãos da administração. Vamos reconhecer quem são os órgãos. Poder Legislativo Municipal é um órgão ou é um ente? A gente sempre tem que fazer esse comparativo. É um órgão ou é um ente? Né? Poder Legislativo, ele é um órgão que vai estar vinculado ao ente federado. Então, o Poder Legislativo, ele é um órgão. Agora, e o Conselho da República? A gente viu em algum momento na estrutura da organização da administração pública, a gente falou de Conselho da República? A gente falou que é ente, né? Quem são entes da administração direta? Vai ser União, Estado, Distrito Federal, município. E aí, na administração indireta, a gente vai ver autarquia, fundação, sociedade de economia mista e as empresas públicas. Então, o Conselho da República, ele também é órgão, ele não é ente, ok? E fundações públicas? Opa, fundações públicas é o quê? É um ente. Então, se a fundação pública ela é um ente pertencente à administração indireta, ela se enquadra exatamente aqui no salvo que pede o enunciado. Então, são órgãos da administração pública, Poder Legislativo, Conselho da República e Advocacia Geral da União. Elas são órgãos vinculados aos entes federados. E aí a fundação pública não, a fundação pública é um ente, então quem eu tenho que marcar é a letra C, porque está pedindo salvo, ou seja, quem não é órgão. Quem não é órgão, a fundação pública. Então a nossa resposta, o xizinho, vai na letra C, certo? Eu espero que também vocês tenham acertado essa aqui. Se alguém errou essa aqui, foi porque se confundiu ali se o Poder Legislativo, o Conselho da República ou a Advocacia Geral é um órgão, ou então acabou incorrendo, que a maioria das vezes que acontece, acabou incorrendo em erro em razão do salvo. Aí daqui a pouco viu o Poder Legislativo, é órgão, e marcou a letra A e nem seguiu adiante analisando as outras questões, né? Tem que cuidar com isso, certo? Vamos avançar mais no conteúdo? Número 6, ela diz o seguinte, olha só. A administração indireta, vamos circular aqui a palavra indireta, porque então a questão diz respeito à administração indireta. É composta exclusivamente por pessoas administrativas, ok? Sendo constituída por entidades de direito público e privado, ok? Todas têm personalidade jurídica própria, autonomia e agem por outorga do serviço ou pela delegação da execução, né? Lembra que eu falei para vocês a discussão, né? Na doutrina, se outorga diz respeito só à administração indireta e delegação só a respeito aos particulares em colaboração com a administração pública, não é mesmo? Falei para vocês que tem essa discussão, mas isso não vai influenciar na nossa resposta aqui. Aí seguimos. Deste modo, analise os órgãos / entidades abaixo elencados e assinale a alternativa que corresponde apenas às entidades da administração pública indireta. Então diz assim, 1. Autarquia. Vamos de novo para a ordem que dá o enunciado. Olha só, assinale a alternativa que corresponde apenas às entidades da administração pública indireta. Então, nós temos que reconhecer aqui quem é que pertence à administração pública indireta. Aí diz assim, autarquia. Autarquia pertence à administração indireta? Sim, né? A gente colocou no nosso mapa mental. As fundações? Sim, as fundações também. O Conselho de Defesa Nacional? Não, o Conselho de Defesa Nacional, ele é um órgão. Então, ele não vai fazer parte dos entes pertencentes à administração indireta. E as empresas públicas, ela também. Logo, nós temos aqui a número 1, a número 2 e a número 4 como correta. E a letra C, então, corresponde à alternativa que merece o xizinho de vocês, certo? Vamos para a próxima questão. Número 7. Ela diz assim, verifica-se que a administração pública é algo com elevada abordagem, tal como deve ser analisada e aplicada em todas as suas atividades. No tratamento do assunto, a administração pública deve considerar 2 grupos de instituições, sendo a administração indireta compreendendo as instituições com personalidade jurídica própria, criadas para realizar atividades governamentais de forma descentralizada.
Então, nesse grupo da administração indireta, o que se apresenta em qual alternativa? Então, a gente tem que ver das alternativas qual apresenta os entes que vão corresponder à administração indireta. Aí vejamos, letra A, empresa do terceiro setor. Empresa do terceiro setor corresponde à administração indireta? Não, gente, isso aqui é para conteúdo mais avançado, aonde a gente iria estudar o terceiro setor, né? Que aí a gente estuda as OCIPs, a OS, né? A gente estudaria o sistema S. Então, assim, as empresas do terceiro setor não integram a administração indireta, tá? Então, a letra A está incorreta, já de início a gente consegue identificar. B, autarquias, empresas públicas, sociedade economista e as fundações públicas. Perfeito! A B englobou todas as entidades administrativas que correspondem à administração indireta. Vamos ver a próxima. Nós, que seria, né, então, o GHC do Rio Grande do Sul, mas o GHC, em algum momento a gente falou sobre isso, né, dentro da estrutura da administração indireta? Não, né? Organização da sociedade civil. Não, que é a organização da sociedade civil é uma entidade pertencente ao terceiro setor e não à administração indireta. Então, a C também está incorreta. E aí a letra D, sociedade de economia mista, fundações públicas e privadas, né? Estaria correta essa aqui? Não, por quê? Privadas poderia remeter tanto a empresas privadas, e elas não fazem parte das entidades da administração indireta, ou se ainda fosse privadas em relação a fundações públicas privadas, né? Ainda assim ela estaria incompleta, porque a B traz todas as entidades administrativas que compõem, então, a administração indireta. Logo, a letra B aqui é a nossa resposta correta. Número 8, ela fala o seguinte, a partir da afirmação, vamos ver o que a afirmação diz. A administração pública, ela é dividida em direta e indireta. Beleza, assinale a alternativa correta. E ela fala o seguinte, letra A. A administração indireta compreende um conjunto de pessoas jurídicas com o propósito de executar tarefas administrativas de forma centralizada. A administração indireta, ela executa de forma centralizada, gente. Quando que a gente estudou a forma centralizada? Não foi quando a gente estava estudando a administração direta? Ou seja, a própria administração direta vai executar as suas tarefas, as suas atribuições, né? Então, quando a própria administração direta, ela está executando as suas funções, aí é que nós vamos falar na centralização. Então, tá errado aqui porque indireta não é, né? Indireta, ela é a descentralizada, não é mesmo? Letra B. As entidades que compõem a administração indireta não se subordinam à administração direta. Perfeito, a letra B está correta, porque elas estão vinculadas, mas elas não se subordinam à administração direta. Então, ela está vinculada ao Ministério lá da União, ela está vinculada à Secretaria do Estado, Secretaria Municipal, mas ela não está subordinada. A gente anotou isso naquela parte que nós colocamos características da descentralização. Lembra no mapa mental de vocês? Letra C. A administração indireta não se vincula à administração direta. Sim, ela se vincula, ela não se subordina. D. As entidades da administração indireta não possuem personalidade jurídica própria. Mentira, elas têm personalidade jurídica própria. Quem não tem são os órgãos, tá? Então aqui também tá errada. B é a nossa resposta correta, então. Vamos avançar mais no conteúdo? Olha só. Ah, essa aqui é difícil. A número 9 aqui ela é difícil, olha só. Ela diz assim, marque a alternativa que apresenta a fundação. Então tem que identificar qual das alternativas aqui representa uma fundação, ou seja, um ente administrativo pertencente à administração indireta. Então, vamos ver ali, a letra A. Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Aqui já é para um estudo mais avançado do direito administrativo. O INSS, gente, ele é o quê? Uma autarquia, tá? Ele é criado por lei na forma de autarquia. Por quê? Porque ele executa uma atividade típica da administração pública direta, ok? Aí, nós vamos ter na sequência o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Como eu disse para vocês, essa é uma questão para um estudo mais avançado, mas eu trouxe ela de propósito aqui para vocês, para a gente poder identificar isso. Antes de marcar a letra B, nós vamos analisar a C e a D.
que diz assim, ó, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e a outra, Agência Nacional de Saúde, a ANS. Será que essas são fundações? Quando a gente falar, gente, em agências, tá? Quando nós estivermos falando em agências, nós estamos falando em autarquia em regime especial, em regime especial, porque elas são agências reguladoras, são agências reguladoras. Vou explicar para vocês o que é isso, reguladoras. Existe essa espécie de autarquia, tá? Que são as autarquias em regime especial, que são denominadas agências reguladoras. Então, quando vocês encontrarem na questão lá no enunciado, ou na questão que vocês estiverem fazendo, encontrar agência, vocês vão lembrar de agências reguladoras. O que é uma agência reguladora? É uma autarquia que foi criada para um propósito específico, que é regulamentar o setor no qual ela foi criada. Por exemplo, a Agência Nacional, ela é criada para regular o setor da vigilância sanitária. Então, é ela responsável por fomentar, por fiscalizar, por regular esse nicho, certo? Que é da vigilância sanitária. A mesma coisa que no âmbito da saúde. A Agência Nacional de Saúde, ela tem o dever de regulamentar, de fiscalizar, né, dentro do âmbito da saúde. Então, quando a gente fala em agência, nós estamos falando em nada mais, nada menos do que espécies de autarquia. Logo, só nos sobrou então o IBGE. O IBGE, gente, ele é uma fundação, tá? É a letra B que nós vamos marcar, porque o IBGE, então, ele é criado na modalidade de fundação pública, ok? Vamos avançar mais? Essa era difícil mesmo. Se você errou, calma o coração, que realmente essa aqui era mais difícil mesmo, ok? Vamos lá. Questão número 10. Número 10, ela diz assim: entidade da administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito público. Olha só, é entidade da administração pública indireta, com personalidade de direito público. Lembrando que a gente tem que marcar aquelas palavras-chave para poder botar o x no lugar certo. Criada por lei específica do ente federado para executar atividades típicas da administração pública. A gente falou, né, recentemente sobre isso. Então, quem é que pertence à estrutura da administração indireta que possui personalidade jurídica de direito público? São só duas, que é a Fundação Pública de Direito Público e a autarquia. Agora, quem é que tem que executar atividades típicas? Quem? As autarquias. Então, a letra A é a nossa resposta correta. Por quê? A fundação pública, ela não exerce atividade típica, né? E a fundação pública, quando ela aparece assim, isolada, é uma fundação pública de direito privado, que aí não se enquadra aqui com a de direito público, que espera o enunciado. A empresa pública também é uma pessoa jurídica de direito privado, então não se enquadra com o que espera o enunciado. E organização social nem pertence à administração indireta, né? Nem vai pertencer. Logo, é uma autarquia aqui que a gente vai ter que marcar nessa questão número 10. Vamos para a próxima? A número 11 diz assim: o Estado, consoante o direito administrativo, possui 3 elementos originários e indissociáveis. Quais são os 3 elementos que compõem o Estado? A gente falou antes de nós trabalharmos o mapa mental na aula do desafio no 4º dia. Então, veja só, diz assim: o povo, o território e o governo soberano. E aí? O povo, nação e governabilidade. Será? Povo, território e governabilidade. Governo soberano, independência e nação. E a letra A, gente, a letra A corresponde aos 3 elementos que vão, então, compor aí o Estado, que é o povo, território e o governo soberano, certo? A letra A diz respeito, então, aos elementos que compõem o Estado. Número 12, ela diz assim: 3 municípios, essa aqui também é mais difícil, 3 municípios constituíram consórcio público sob a forma de associação pública. Nesse caso, sobre o consórcio, marque a alternativa incorreta. Atenção que ele está esperando a alternativa incorreta. Então, olha só, na forma de associação pública. Cuidado que, se você for pesquisar essa questão aqui na internet, você vai ver ela de uma forma diferente, porque eu adaptei essa questão da Fundatec, porque essa questão estava desatualizada, tá? O que acontece? Olha só,
Eu tenho que marcar a alternativa incorreta, aquilo que não corresponde à associação pública. Vou explicar para vocês, para a gente poder encontrar aqui qual que é a resposta correta. Nós temos dentro da administração indireta, eu expliquei para vocês, a autarquia, a fundação pública, direito público ou direito privado, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Mas as associações públicas, elas ou os consórcios públicos, eles também vão poder integrar a administração indireta, se a gente for fazer o seguinte raciocínio. Quando a gente fala em associações públicas, que é a modalidade consórcio público que está trabalhando o enunciado, são os consórcios públicos de direito público. Por quê? Nós temos duas espécies de consórcio público. A gente vai ter o consórcio público de direito público e o consórcio público de direito privado. O que é o consórcio? Nada mais é do que mais entes federados se reunindo para poder, então, instituir uma entidade administrativa que vai compor a administração indireta de todos esses entes federados. Quando a gente fala no consórcio público de direito público, a gente está falando da denominada associação pública. E a associação pública nada mais é do que uma autarquia interfederativa. Por que interfederativa? Porque é uma autarquia que vai compor a a administração direta de várias federações. Então, eu tenho 3 municípios, que é o que traz o enunciado, que se reúnem, olha só, para constituir um consórcio público na forma de associação pública. Dessa reunião desses 3 municípios vai nascer uma autarquia, que vai estar vinculada à administração direta dos 3 municípios, tá? Então, o consórcio público ele não deixa de pertencer à administração indireta. Só que por que ele não apareceu no nosso mapa mental? Porque ele não é nada mais do que uma autarquia, quando for associação pública. Não é nada mais do que uma autarquia. Por isso que ele não apareceu lá, porque ele é uma autarquia, só que é uma autarquia interfederativa. Aí vamos ver as questões aqui, enquanto a gente vai vendo as questões, eu vou trabalhando algumas características dessa associação pública. Letra A. Integra a administração indireta de todos os entes federados da federação consorciados. E aí? Integra todos os entes da administração indireta de todos os entes, tem que marcar, então, aqui a incorreta. Integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. B. Tem natureza de autarquia. Beleza, isso está corretíssimo, né? Por que está corretíssimo? Porque eu falei para vocês que a associação pública, ela é nada mais que uma autarquia, né? É uma autarquia interfederativa. E aí, letra C, possui personalidade jurídica de direito público. Perfeito, porque a autarquia ela tem uma personalidade de direito público, então tá certo. D, tem seus agentes regidos pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Tá certo ou tá errado? Tá certo, gente. Sabe por quê? E é por isso que eu adaptei essa questão da Fundatec, porque a Fundatec ela inclui isso aqui como incorreta, né? Mas tá correto sim. Por quê? Porque os consórcios públicos, sejam de direito privado, sejam de direito público, desde 2018, eles possuem as contratações de pessoal através do regime seletista. Antes de 2018, as associações públicas, elas contratavam no regime estatutário, mas não é mais isso. Desde 2018, né, tem uma vigência, então, do regime seletista para qualquer forma de consórcio público. Então, tá certa essa afirmativa. Letra E. Possui personalidade de direito privado. Tá errado, porque eu disse para vocês, como é uma autarquia, então ela tem, né, é de direito público. Logo, a letra E está errada. Voltamos para a letra A, que integra a administração indireta. Perfeito, né? Ela integra a administração indireta e está vinculada à administração direta de todos os entes federados ali, que constitui aqueles 3 municípios. Mas é um consórcio, uma autarquia interfederativa que vai estar ali dentro de todas, da administração indireta de todos esses municípios. Então, a letra E aqui é a nossa resposta correta. Vamos lá, próxima questão. 13. A 13 vai dizer assim, ó. Qual a alternativa abaixo não é uma característica das empresas públicas? Não é uma característica, né? A de natureza jurídica de direito público, então olha só, não é uma característica das empresas públicas. Natureza de direito público, letra A, gente, tá certo, ou melhor, tá errada, né? E é o que a gente vai marcar. Por quê? Empresas públicas, elas possuem natureza de direito privado e não de direito público. Letra B,
Seus agentes são regidos pela consolidação das leis trabalhistas, perfeito, é regime seletista para os agentes públicos que trabalham nas empresas públicas. Aí C, sua criação depende de autorização legislativa, a gente já viu isso. D, podem explorar atividade econômica, perfeito, e podem assumir qualquer forma societária. O restante são, então, características das empresas públicas. 14. Já estamos chegando no finalzinho aqui. De acordo com a atual configuração da organização administrativa brasileira, que divide a administração pública indireta e indireta, podemos citar como exemplo de integrantes da administração indireta. Então, a gente tem que ver aqui aquilo que integra a administração indireta. Olha só. Primeiro, autarquias, fundações públicas e empresas públicas, né? Letra A, autarquias, fundações públicas e empresas públicas. Tá certo? Todas elas integram realmente a administração indireta, não é mesmo? Ah, está correta, mas vamos ver se o que tem na B, na C, na D e na E de errado para a gente ver se é realmente a A. Porque daqui a pouco pode ter uma que seja mais completa, né? A gente pode encontrar alguma que seja, então, mais completa do que essa. Aí a gente vai ter ali B, Câmara de Vereadores. Não, Câmara de Vereadores, ela é o quê? Um órgão. Defensoria Pública, não, ela é um órgão e ela não vai, então, constituir administração indireta. Empresa Pública, Defensoria Pública, não, Defensoria Pública não. Aí aqui a letra E, de novo, Defensoria Pública, não, né? Então a letra A é a nossa resposta correta e ela trouxe ali entidades administrativas pertencentes à administração indireta. Seguimos aqui então, olha só, no número 15, a nossa penúltima questão, ela diz o seguinte: no ano corrente, a União decidiu criar uma nova empresa pública para a realização de atividades de relevante interesse econômico. Para tanto, fez editar a respectiva lei autorizativa e promoveu a inscrição dos respectivos atos constitutivos no registro competente. Após a devida estruturação, tal entidade administrativa está em vias de iniciar suas atividades. Acerca dessa situação hipotética, na qualidade de advogado, assinale a alternativa correta. Vejamos. Letra A. A participação de outras pessoas de direito público interno na constituição do capital social da entidade administrativa é permitida, desde que a maioria do capital votante permaneça na propriedade da União. Essa é uma questão bem difícil, ela é para exame de ordem, né? Então é para quem está se formando, se formou em direito, é uma questão bem difícil para poder buscar a sua carteirinha da OAB. Então olha só, no ano corrente a União, ela criou uma nova empresa pública. A empresa pública, então, olha só, ela pode ter a participação de pessoas jurídicas de direito público interno na constituição do capital social da entidade administrativa e é permitida desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União. Aí seguimos aqui. A União não poderia ter promovido a inscrição dos atos constitutivos no registro competente. Tá errado, por quê? A empresa pública ela é autorizada por lei, mas os atos constitutivos, né, precisam ser registrados para que nasça essa empresa pública. Então a B está errada. C. A entidade administrativa em análise constitui uma pessoa jurídica de direito público. Não, ela é de direito privado. D. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviço para entidades administrativas, em regra, não precisam ser precedidos de licitação. Precisam sim, gente. Isso está lá no artigo 1º da Lei 8.666, que é a lei que trata sobre as licitações. Então tem que sim ter licitação prévia para ela poder contratar, para ela poder comprar materiais, enfim, tem que ter licitação prévia. A letra A é a nossa resposta correta. Vocês encontram isso lá no artigo 3º da lei que rege o Estatuto das Empresas Públicas e também da Sociedade de Economia Mista. Então, lá na Lei 13.303 de 2016, vocês vão encontrar no artigo 3º essa resposta. Última questão, então, para a gente resolver aqui. A última questão, ela fala o seguinte: o Estado alfa, mediante a respectiva autorização legislativa, constitui uma sociedade de economia mista. Então, agora a gente tem que avaliar uma outra entidade da administração indireta, que é a sociedade de economia mista, para o desenvolvimento de certa atividade econômica de relevante interesse coletivo. Acerca do regime de pessoal que tal entidade integrante da administração indireta, assinale a alternativa correta. Então, é sobre o pessoal, essa última questão trata sobre o pessoal da administração indireta e aqui sobre a sociedade de economia mista. Letra A. Por se tratar de entidade administrativa que realiza atividade econômica, não será necessária a realização de concurso. Está errado. É sim necessário realização de concurso público.
Concurso público é para contratação de pessoas, segundo o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, é necessário para contratação de pessoas tanto para ocupar cargo efetivo, tá? Quanto para ocupar empregos públicos, ok? Olha lá o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Então, a A está errada. B. É imprescindível a realização de concurso público para provimento de cargos e empregos em tal entidade administrativa, certo que os servidores ou empregados regularmente nomeados poderão alcançar estabilidade. Não, gente. Dentro da sociedade de economia mista, são empregados públicos e empregados públicos não atingem a estabilidade. Só atinge a estabilidade depois de efetivo exercício, passando pelo estágio probatório, depois de 3 anos, aqueles que preenchem, então, cargo público, tá? Cargo efetivo. Letra C. Deve ser realizado concurso público para a contratação de pessoal por tal entidade administrativa, perfeito, e a remuneração a ser paga aos respectivos empregados não pode ultrapassar o teto remuneratório estabelecido na Constituição Federal, caso sejam recebidos recursos do Estado alfa para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Perfeito, a letra C está corretíssima. Por quê? Lá na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 2º, vai dizer então que, olha, precisa de concurso público para a sociedade de economia mista, para a empresa pública. Por quê? Porque elas, vão contratar empregados públicos, regime seletista. E ainda é necessário observar o teto remuneratório que está lá dentro do inciso 11 da Constituição Federal. Sim, porque o parágrafo 9º do artigo 37 da Constituição Federal vai dizer assim, ó, que se a empresa pública ou a sociedade de economia mista, ela recebe repasse público para pagamento de pessoal ou para pagamento de custeio em geral, ela vai ter que observar o teto remuneratório da Constituição Federal. D. A entidade administrativa poderá optar entre o regime estatutário ou o regime de empregado público. Não, é empregado público, tá? Emprego público para a sociedade de economia mista. Logo, a letra C é a nossa resposta correta aqui, então, certo? Terminamos aqui, né? Eu espero que vocês tenham acertado aí grande parte das questões. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me enviar, né? Vocês podem me perguntar. E se vocês erraram muitas das questões, também não se preocupem, lembre-se, esse é o momento de errar, para que vocês possam acertar depois na hora da prova. Um abraço bem apertado e até os próximos dias de desafio. Até mais!